essa questão de supostas cidades temporárias, né? Está circulando muito na mídia a ideia de Porto Seco, o nome do espaço, não é isso? É isso, é isso. Pronto. Colocar 10 mil pessoas em Porto Seco. E aí, um amigo meu, Euclides, que conhece bastante o Rio Grande do Sul, ele estava hoje me informando, mandou uma foto. Maxwell, pode colocar a foto na tela, inclusive, por favor. Um local totalmente afastado, muito nebulosa a ideia, uma cara muito grande de campo de concentração, como na época das secas, nos anos 10, 20, 30 e 40, fazia-se o campo de concentração, né, para os flagelados da seca. E como é que está essa ideia, essa imagem? Vê se dá para ampliar, Maxwell, por favor. Essa é a imagem aérea, né? Dá para ver o quanto o local é afastado, né, do centro, das partes mais urbanizadas de Porto Alegre. E aí, Fernanda, o que é essa proposta? É positivo? É negativo? Como é que tu está pensando nisso? Eu estou muito preocupada com o primeiro do Porto Seco, que me parece que é uma tentativa de... bom, é isso, segrega no sentido de botar numa região mais longínqua, no Porto Seco, que, aliás, teve uma reunião das entidades carnavalescas alertando para a falta de estrutura, gente que teve nas escolas de samba fazendo arrecadação, ajudando na assistência, lideranças, né, alertando sobre, bom, que não tem essa estrutura no Porto Seco de fato, né? E retomando, para quem não conhece Porto Alegre, foi um espaço que foi colocado os desfiles das escolas de samba, também, na minha opinião, como uma forma de tirar do centro e ajudar ainda mais nessa questão de segregação racial. Porto Alegre é a capital mais segregada em termos percentuais do Brasil. Então, vejam, foi construído lá, não foi feita a infraestrutura para o carnaval, para ter biblioteca, para funcionar o ano inteiro. Tem os barracões, que ajudam a guardar o material das escolas, mas o resto é zero, né? Zero. Então, é isso. É uma região que é longínqua, que tem poucos equipamentos públicos, porque ali perto tem os condomínios do Minha Casa Minha Vida, que foram construídos para o reassentamento da Vila Dique, por exemplo, e eu era vereadora ainda, gente. Teve que ter luta do povo para ter posto de saúde, que é para atender uma comunidade já gigante. Teve problema na cobrança do IPTU, é toda uma luta permanente da comunidade por direitos básicos. E ainda falta esses equipamentos básicos. Imagina botar mais 10 mil pessoas naquela região, sem a infraestrutura, sem mobilidade, porque as pessoas ficam longe do trabalho, da vizinhança, independente dos bairros que elas são, porque aí tem gente das ilhas, tem gente do Sarandi, que foi muito atingida, né? Tem gente ali da Cidade Baixa, acho que só nos primeiros andares, mas Areal da Baronesa. Enfim, aí tem que ver exatamente quais os bairros estariam, mas tu tem um deslocamento geográfico grande, né? Sobretudo a turma das ilhas, né? Que iria fazer essa transferência se ficar de pé essa proposta que eu acho estapafúrdia. Porque não tem a infraestrutura, porque segrega social e racialmente, né? Afinal, a gente também está falando das populações mais precarizadas de Porto Alegre e, ao mesmo tempo, é um lugar que, pensa assim, o trauma que as pessoas já viveram, perderam tudo. O que as crianças vão fazer ali? Não tem uma biblioteca, uma brinquedoteca, um espaço de lazer, um lugar para conviver. 10 mil pessoas juntas de região diferente, que pode ter conflitos, que pode ter outras situações, né? Que não vai ter escola, equipamento público para todo mundo. Então, eu acho que é muito grave. E assim como o Porto Seco tem essa política do Melo, que ele anunciou, foi bem criticado, né? Por várias pessoas, e foi apontado eu estava vendo como é que a Tamires chamou depósito de desabrigados, ela usou o termo, né? Porque é bem tipo assim, e tu bota lá que é uma região que não se vê, joga todo mundo, milhares de pessoas, de 10 a 15 mil, viu, Jones? De 10 a 15 mil, tá? E aí tu pergunta, tá, mas o que fazer? Claro que nós precisamos ter abrigos temporários, porque por mais rápido que seja a construção da Minha Casa Minha Vida, por mais rápido que seja os programas habitacionais, e tem que ser rápido, depois nós podemos entrar neles, tem um tempo, né? Tem um tempo.
Então, óbvio, mas aí tem um estudo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo que mostra a quantidade de vazios urbanos espalhados por Porto Alegre. Tu faz pequenos nichos, tu desocupa as escolas, porque sim, parte da necessidade de desocupar as escolas para que as aulas possam voltar, para que as crianças não fiquem prejudicadas pela falta de aula. Nós, obviamente, compartilhamos essa preocupação, mas olha a quantidade de imóveis desocupados. Que outros espaços intermediários tu pode ir fazendo com menos gente, que não seja 10 mil pessoas, que tu consiga ter 200, que tu consiga agregar núcleos familiares, que tu consiga agregar núcleos de bairro, sabe? Outra coisa que não está sendo ventilada e que eu acho muito importante, um mutirão junto com as universidades, movimentos sociais populares, movimentos de moradia, para ver o que dá para reformar dos lugares que não são de riscos e que as pessoas podem voltar. Mas para isso tu tem que ter um mutirão, tu tem que ter celeridade. Se falou muito de desburocratizar dinheiro para chegar nas prefeituras, e eu acho que tem, porque tem umas burocracias às vezes que demoram, mas com transparência, né, gente? Ó, também tem que ter mecanismo de controle popular do gasto. Agora, tu tem que desburocratizar para ter mutirão popular, para, junto com arquitetos, urbanistas, estudantes, movimentos sociais, fazer reforma onde der, limpeza onde der e tocar a ficha para tentar o quanto antes minimizar esse impacto. E eu queria te falar ainda que o Eduardo Leite também está propondo cidades provisórias, aí seriam 4, não é uma só, mas igual a população estadual também são milhares de pessoas. Ele está propondo uma em Canoas, uma em Eldorado, uma em Guaíba, e eu acho que a outra é em Porto Alegre. E eu li um texto muito bom do professor Heber Marzulo, que eu recomendo, né, do risco, porque é óbvio que tu tem que ter espaços provisórios, mas tu tem que ter espaços provisórios com dignidade, com integração, com, enfim, né, o aconchego, porque não é o tempo, o que ele fala, né, que o exército vai ser usado, e o problema não é a logística do exército montar coisas provisórias rápidas, porque tem uma determinada logística, mas é tu ter espaços que não sejam muito adensados e que tenham dignidade, ao mesmo tempo que tenham equipamentos mínimos, né, para que as pessoas possam conviver, para que as pessoas possam tomar banho. Tem que pensar tudo isso que acontece num abrigo, né? A gente viu agora, sem água potável, como foi difícil nos abrigos, e de fato faltou água potável um bom tempo, inclusive nos abrigos, para beber, imagine tomar banho, etc. Aí tu imagina 4 cidades, cada uma com 10, 15 mil pessoas. Eles têm dito que vai ter lavanderia, que vai ter creche, que vai ter tudo, mas a gente sabe como é que o vai ter, né? Então é preciso, claro, monitorar. Eu acho que o mais adequado seria, obviamente, aproveitar esses vazios urbanos públicos e privados, requisitada a especulação imobiliária, né? E eu sei que o Pedro Ruas também propôs coisas do tipo, sei que, enfim, o Roberto Robaina falou da questão da rede hoteleira, de pegar vaga, etc. Bom, alternativas tem que ir pensando a forma de desagregar e manter dignidade. Desagregar no sentido de não ser 15, né? 1000 no mesmo lugar, mas ter núcleos menores, territorializados, com família, vizinhança, com espaço de lazer para as crianças e, ao mesmo tempo, um cuidado para que não se torne um campo de refugiados, como alertou o professor Heber Marzulo, palavras dele, né? O campo de refugiados não são minhas, a gente sempre é honesta intelectualmente, né? Porque eu acho que foi um alerta importante, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS, sobre os riscos das cidades provisórias. Perfeito. Fernanda, a gente está falando, o tema central é a reconstrução do Rio Grande do Sul, mas a gente não pode deixar de falar das responsabilidades pela tragédia, né? O Eduardo Leite deu uma entrevista agora para a Folha de São Paulo e que, na minha leitura, o nome daquilo ali é confissão de crime. Ele fala que o governo do estado estava informado da possibilidade de mega enchente, mas a agenda de prioridade era outra. Ele fala que a prioridade era a agenda fiscal, ou seja, a austeridade, o corte de gastos e por aí vai. É uma confissão de que informações existiam, que elas foram negligenciadas. E, em seguida, no meio da maior tragédia da história do Estado, a preocupação do governador é adiar as eleições. Né? Como é que fica esses dois elementos? O sujeito falar abertamente que sabia dos informes sobre os riscos, mas negligenciou em nome de uma política de austeridade, e essa ideia agora de adiar as eleições, que parece, inclusive, além de ser uma proposta, enfim, precisa se entender melhor, parece um pouco cortina de fumaça, né, para tirar um pouco o debate sobre responsabilidades e a reconstrução do Rio Grande.
Então, ele só me corrigia aqui, é São Leopoldo, Eldorado, as famílias de Eldorado iriam, porque, claro, Eldorado ainda está, olha, foi, eu acho que proporcionalmente a mais atingida, Eldorado, quase integralmente, né, a cidade ficou submersa, ainda tem uma grande parte atingida, mas igual, muitas das pessoas são de Eldorado, uma cidade que tem 39 mil habitantes, e foi quase toda impactada, Canoas, 2/3, enfim, então São Leopoldo, Canoas, Guaíba e Porto Alegre, as propostas das cidades provisórias do Eduardo Leite, do governo estadual. Só para fazer essa correção, me autocorrigir aqui. Recebi do Ricardo German, que está nos acompanhando, disse que está gostando muito do programa e me mandou um zapzinho aqui. Mas, olha, eu acho que é muito... É isso, tem muito culpado, né? E essa agenda do negacionismo climático e do negacionismo liberal, neoliberal, tem uma responsabilidade muito pesada. Cara, eu acompanho desde 2009, Fernanda, os debates climáticos. Eu me lembro quando o IPCC falou do aumento de incidências no Rio Grande do Sul, de estiagem e de ciclones extratropicais. Em 2016, nós tivemos o primeiro ciclone extratropical que eu me lembro, que foi muito pesado, mas não se compara nesse período. O ano passado foram 2. E a quantidade de chuvas que nós vivemos no último ano e meio é, obviamente, uma consequência da mudança climática. E embora... Por que eu sempre falo negacionismo climático e o negacionismo neoliberal? O negacionismo climático é o Trump, é o Bolsonaro, que diz que isso é mimimi, que aquecimento global não existe, vamos seguir devastando, vamos seguir desmatando. Eles falam mesmo, né? Eles falam isso, a extrema-direita fala isso. E tal, agora eles estão na defensiva, viu, Jones? Aqui na Câmara, o exterminador do meio ambiente lá ficou quietinho, Ricardo Salles, semana passada, quietinho. Só o Bilinski fez aquela fala lá, mas assim, poucos pegaram e combateram. Ficam quietos, daqui a 3 semanas voltam a falar que não existe, mas agora, esse discurso teve um peso, existiu. Eu acho que se liquida com o tema do Rio Grande do Sul, porque fica evidente, né? Assim, tá evidente o impacto das mudanças climáticas, mas ele existe e seguirá existindo porque é a força motriz da extrema-direita. E o negacionismo neoliberal, que é para entrar no Eduardo Leite, é muito pesado, gente, porque ele reconhece. Só que ele flexibiliza todas as leis ambientais. Só que ele não investe nada na defesa civil. Só que ele tinha outras prioridades, que era, sei lá, vender a Corsã, por exemplo, né? Privatizar as estatais, ao invés de focar em melhorar a defesa civil, em colocar os recursos públicos para melhorar, em fazer protocolo de treinamento da população, Jones. Nós vamos ter que fazer isso, né? Chile, Japão tem para terremoto, porque são países que têm terremoto. Nós vamos ter que fazer para caso de enchente, desde a escola a gente ter protocolos e tal, não querendo transferir a responsabilidade para os civis, mas tendo uma formação do que fazer nesses casos, enfim. Mas o que a gente viu foi o contrário disso. Contrário. Aí tu vê, tu não tem concurso para defesa civil, tu tem um desmonte dos bombeiros, do recurso dos bombeiros, de helicóptero, de infraestrutura mesmo, né? De infraestrutura. Tu não tem... Bom, o CEMADEM, né, que é o centro, que alertou o Rio Grande do Sul uma semana antes das previsões de chuva, etc. Teve alguns dias antes que se falou e tal, mas sim, não tem um sistema inteligente que entre na televisão, requisitar espaço de TV, grande meio de comunicação, obrigar todo mundo a informar, coisas meio assim, um protocolo de informação básica para a população. Então, assim, óbvio que nos dias ali de salvar vidas, a prioridade era salvar vidas, e ali teve né, é isso. Agora tem culpado, né, gente? Não é assim, o dia que a gente naturalizar uma vida, ou mesmo as mudanças climáticas, a gente está, enfim, aceitando uma lógica. Eu dei alguns exemplos, por exemplo, em relação ao Melo, que aí são as coisas assim, plano de prevenção de combate à enchente, não foi atualizado, não teve recurso. O DEP foi extinto no governo Marquesan, que é o Departamento de Esgotos Pluviais, e ficou sem política, sem manutenção que poderia ajudar com drenagem, com as bocas de lobo. Ia diminuir a chuva? Não, mas poderia acelerar o escoamento da chuva, né? Os sistemas de contenção, o próprio DEMAI. O DEMAI funciona com uma capacidade operacional de metade dos servidores, porque ele não abriu concurso público nos últimos anos, os últimos governos neoliberais. E mesmo assim, os caras passavam madrugada, os trabalhadores, né, do DEMAI, para tentar ligar a água. Se tu tivesse funcionando a pleno vapor com o DEMAI, tu teria outra capacidade. Olha o que aconteceu com a Equatorial, que foi privatizada a preço de banana pelo governo Eduardo Leite na pandemia. Eles resolveram desligar.
as bombas ali das Cuias, né, da região das Cuias, em Porto Alegre, porque tinha risco de choque. E tá bem desligar se tem risco de choque, mas não avisaram para o prefeito, não avisaram para a cidade. E 2 bairros enormes tiveram que ser evacuados em questão de horas, que foi o Menino Deus e a Cidade Baixa. Imagina, eu estava lá, tu via a cena de já era quase, né, todo mundo meio desesperado, porque subiu muito rápido, e assim, as pessoas sem aviso, sabe? Eu publiquei na rede, pessoa, mas Fernanda, tu tem certeza? Eu disse, olha, gente, estão dizendo para sair, porque, né, e subiu de fato, tanto é que no Menino Deus, em áreas que nunca chegou, e depois as pessoas não conseguiam sair, porque subiu rápido. Mas tu vê, a energia elétrica privatizada desliga, não avisa a cidade, não tem coordenação, né? Sem contar em janeiro, que teve uma chuvarada em Porto Alegre, que teve 15 dias, gente, sem luz, que eles não atendiam o telefone, foi a pior. Então, o negacionismo neoliberal também tem culpa. Tem culpa aliado com a agenda do negacionismo climático nas mudanças que só pioram a situação. Porque o que tu tem que ter é o contrário do que está sendo feito. Com o marco temporal, por exemplo, com projetos que desmontam o meio ambiente, como, por exemplo, do campus de altitude, que também é de devastação. Na semana que aconteceu o pior momento no Rio Grande do Sul, sábado e domingo, na terça ou na quarta, se votou um projeto que acaba com o licenciamento ambiental para plantação de pinos e eucaliptos, entendeu, Jones? Mas, meu Deus, gente, é assim meio, né, é quase uma distopia a gente vivendo aquilo que está vivendo no Rio Grande do Sul e a Câmara votar um projeto absurdo desse, Câmara dos Deputados. Então, obviamente, tem responsabilidades, tem culpados, né, e a gente precisa fazer esse debate para enfrentar o negacionismo climático e as mudanças climáticas e também essa lógica neoliberal, porque ela custa caro, ela tem impacto, né, sobre a vida das pessoas. Imagina se o governo tivesse pelo menos levado a sério os estudos que recebeu, né? Ah, Fernanda, mas não pouparia todas as vidas, seria chuva. Ah, mas poderia ter poupado vidas. Ah, mas poderia ter, se não fosse a 157, que fosse uma que se tivesse poupado, que eu não acho que seja, cidades planejadas, cidades programadas, conseguem muito mais, gente. Eu vou dar outro exemplo, desculpa, estou falando demais, mas tudo que é da arquitetura moderna fala sobre a lógica da construção da cidade, cidades esponjas, áreas verdes, teto, coisas para ajudar a escoar, né? Arborização. O que nós vimos em Porto Alegre e em boa parte dos lugares é o contrário disso, é tirar as árvores, é vender a cidade para especulação imobiliária, é mais andares, é mais adensamento. O próprio Eduardo Leite, vários neoliberais estão há anos querendo tirar o muro da Mauá. Para quê? Para esse projeto de privatização que eles vão fazer do Cais Mauá, para ficar mais bonito, mais atrativo. Tá, mas e qual é a proposta para prever enchente, para ter, né? Não tem. Então, assim, faz 40 anos, mais ou menos, eu vi aquele podcast sobre o que fizeram na Holanda, em áreas que estão, né, enfim, sempre suscetíveis a aumento da água, né, pela localização geográfica, e tem coisas que são básicas, que tu vai minimizando, né, que tu vai adaptando a cidade a uma lógica que não seja uma lógica do concreto, que só piora as condições. E essa turma só piora as condições. Então, sabe, tem vários temas que tem que abordar agora, né, a imprensa, porque os culpados não queriam falar dos culpados, mas era endossado também por uma parte pesada dos grandes veículos de comunicação, né, que não querem falar das questões de fundo, mas nós precisamos falar das questões de fundo, porque é óbvio, batalhar para reconstruir a vida, reconstruir o Rio Grande do Sul, fazer uma reconstrução, gente, estou reiterando isso, tá? Que não seja para atender os interesses privados dos grandes grupos econômicos, que só segregue ainda mais racialmente a cidade e que dificulte a vida do povo pobre e trabalhador. Essa luta vai existir. Nós temos que estar preparados para ela. Eu sei que tem vários gaúchos nos ouvindo. Essa luta, nós temos que estar preparados para ela. E, ao mesmo tempo, discutir as questões de fundo, climáticas, de adaptação, de prevenção e de combate ao negacionismo climático, ao negacionismo neoliberal.